Meus irmãos, a graça e a paz a todos, ou a paz do Senhor, ou a paz de Deus a você, que independente do ministério que você esteja congregando, vou sempre estar trazendo a vídeo aqui quando eu tiver oportunidade, Deus me dê graça. Vou estar falando da palavra. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. E antes de mais nada, eu quero que você saiba que esse canal ele é sem fins lucrativos, não é para fazer fonte de renda ou tomar dízimos e ofertas de quem está assistindo aí do outro lado. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção, não é a intenção. A intenção é simplesmente trazer o que Deus está me dando graça aqui por meio do Espírito Santo, confirmado por meio do Espírito Santo de Jesus. Então, agora há pouco de manhã eu fui cortar o cabelo e Deus me deu essa palavra. Estava conversando lá com o barbeiro e o Senhor me confirmou agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11 até o verso 18, para mim estar entregando isso aqui para vocês. Certo? Sem mais enrolação, vou ler aqui rapidinho, para esse vídeo não ficar muito longo. Diz assim no verso 11, a epígrafe é o título Instante Exortação à Santidade. Vamos lá, verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, ou que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somente até aqui. Que o Senhor está me dando graça para interpretar esse texto? O título já fala, o apóstolo Paulo já adverte, no instante, agora, corrige isso. Exortação à santidade. Exortação à obediência. A obediência para aquela igreja de Corinto, ele estava advertindo, é para a gente não se associar com quem está no erro, com quem não se arrepende, com quem não se renuncia do orgulho, sabe? Porque tem muita gente que é soberba, tem muita gente que confia no próprio entendimento, na própria sabedoria, naquilo que conhece, naquilo que estudou, no seu mestrado, doutorado, ao invés de confiar somente no Espírito Santo. Jeremias diz que são malditos homens que confiam no seu próprio braço, ao invés de deixar o seu coração voltado a Deus. Eles preferem seguir seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, seu próprio coração, do que seguir o Espírito Santo, do que ouvir a palavra e obedecer. E a nossa postura como servos de Deus, a gente tem que enxergar em todas as perspectivas possíveis. O que é isso? Talvez, vamos supor que você esteja aí no mundo da Lua. Você está no mundo da Lua aí, e nós estamos aqui na Terra. Quem está na Lua está enxergando o universo de uma perspectiva, de uma forma. A galáxia está enxergando a galáxia, as estrelas, de uma perspectiva, uma visão diferente. Eu estou enxergando o que está acontecendo aqui, por exemplo. Deus está me falando, eu estou enxergando o que está acontecendo aqui. E você aí do outro lado, você não sabe o que está acontecendo aqui, você não está enxergando o que eu estou enxergando. Isso é uma perspectiva, entendeu?
Então, quando você está na presença de Deus, você enxerga de uma outra perspectiva. Deus te mostra várias delas. Vamos supor uma, por exemplo, na amizade. Tiago diz que a amizade, o livro de Tiago, o apóstolo, diz que a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus. Você não pode ter amizade com quem está fazendo coisa errada. Jesus diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E vamos para outra perspectiva. Lembra que eu disse o exemplo da perspectiva? Vamos supor que seja na tua empresa, você que é empresário, ou você que é do setor do RH, você que é líder, você que é encarregado, você que é colaborador, você pode ser o faxineiro, seja qual for o seu setor, você está vendo que está acontecendo algumas coisas erradas aí na sua empresa e você não procura divertir a pessoa, você sabe que a pessoa está fazendo errado e você sabe que uma hora ou outra a casa dela vai cair. Você sendo cristão é pior ainda, porque você sabe que Deus é vingador de quem faz o mal. Deus é vingador dessas coisas. Deus detesta quem faz o mal. Deus ordena que a gente venha pagar o mal com o bem, irmão. Você, irmã, também que está me ouvindo aí. Deus quer que nós venhamos a amar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende, orar por quem nos persegue, para que a gente seja filho do nosso Pai que está no céu, certo? Então, se a gente não procurar interceder e orar pelos filhos do adversário, que é o que a Escritura recomenda, esses dias está muito hypado aí agora, um vídeo aí de uma pregação de uma mulher aí, de uma pastora aí, que ela disse para que a gente não venha interceder, que a gente não venha interceder para quem está no pecado, para quem não se arrepende. No livro da lei diz isso mesmo, para que a gente não venha orar mais por esse povo que está no erro. Só que na graça, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Aí eu queria que você enxergasse também de uma outra forma, se fosse um caso, um parente seu que está fazendo coisa errada. E eu já tive um testemunho, eu já tenho testemunho disso, de pessoas que eu vi, irmão, que estavam fazendo coisa errada, e Deus, o Espírito Santo me advertiu, ora por essa pessoa, mas eu nem conheço essa pessoa, ora por ela, que eu tô te dando uma ordem, ora por ele. E eu comecei a interceder, às vezes tem gente aqui, irmão, às vezes tem gente aqui que eu evangelizo, tem gente que eu nem evangelizo, tem gente que eu nem conheço, tem gente na rua que eu vejo que a pessoa nem me conhece, Deus fala para mim orar para essa pessoa quando eu entrar no meu aposento, sabe? A pessoa nem sabe, recebe o livramento, nem sabe. Aí Deus me mostrou coisas erradas que a pessoa estava fazendo, eu desanimei de orar, irmão, a pessoa nem me conhecia. E o que aconteceu? Ela fez coisa errada, eu parei de orar pela pessoa, a pessoa morreu, irmão. Então, assim, se a gente não procurar divertir quem tá no erro, a gente vai ser cobrado, irmão. É sangue derramado. Você tá derramando sangue aí, você conhece a verdade. Você que não conhece, você tá vendo coisa errada acontecer na tua empresa, você não fala nada. Você, independente do setor, ou você que tem um amigo fora da empresa, que tá fazendo... Aí já é outras coisas, né? Fora do trabalho, né? Você tá vendo que a pessoa tá cometendo aquilo que está desagradando a Deus, você não fala, você pode ter certeza que você está sendo cúmplice do diabo, você vai receber juízo por causa disso. E vamos lá, vamos para outra perspectiva de enxergar. Eu falei da amizade, eu falei do trabalho, agora vamos para a igreja. Você que congrega aí, você que cultua numa igreja de meio, fim de semana, ou você vai todo dia no culto, toda semana você não perde um culto, você tá vendo que tá acontecendo umas coisas erradas aí, irmão? Você, irmã, você que é presbítero, você que é ancião, você é pastor, seja qual for a sua patente, você é bispo,
E agora, independente qual for a sua patente ou a sua função, você que é faxineiro, você que cuida do som, você tá vendo as coisas erradas acontecer na igreja aí, você não tá falando nada. Se você não procurar advertir, mesmo que seja teu líder, não interessa. Porque Davi, quando ele adulterou, ele era rei. E Deus usou Natan para corrigir ele. Para pregar para ele se arrepender, irmão, antes que o juízo acontecesse. E ele estava ocultando aquele pecado. E longe de mim eu dizer aqui que eu sou mais santo do que Davi, que eu não sou pecador, eu sou pecador, irmão. A Bíblia diz assim que aquele que não tem pecado, esse diz é mentiroso, esse diz que é mentiroso, mentirosa. Se falar que você não tem pecado, você está mentindo, você varoa. E você, varão, falar que você não peca, você mente também. Você está falando que não tem pecado, você está mentindo. A Escritura diz bem claro isso. Assim como Jesus também disse para aquela mulher adúltera, quando ela tinha adulterado, queriam apedrejar aquela mulher por conta do que ela tinha traído o marido dela. E Jesus disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Assim como aconteceu com Davi, a Escritura diz: aquele que confessa o pecado e abandona aquela prática e renuncia, esse alcança perdão e misericórdia. Agora, enquanto você fica ocultando, você tem orgulho, você não quer chegar nos pés de Cristo, você não quer chegar aos pés de Jesus e renunciar ao teu próprio orgulho, à tua própria vontade, se arrepender do teu pecado, e dificilmente você vai ser liberto desse teu cativeiro, você não vai conseguir sentir paz, você não vai conseguir dormir direito. Tá aí o motivo de muita gente não conseguir dormir de madrugada, por isso que essas entidades ficam te visitando aí de madrugada, fica te visitando aí, te molestando as tuas partes íntimas aí na madrugada, porque tem demônio que faz isso, que atua nessa área. Por isso que você não tem autoridade sobre os demônios, porque você está dando legalidade, entendeu? Você não quer ceder o teu pecado. Então, o que acontece? Dependente, tem muito servo de Deus aí que é líder e acha que é intocável, que não pode ser corrigido porque é líder. Só porque você é líder, você não pode ser corrigido. Como eu disse, Davi era líder, era rei de uma nação inteira e foi corrigido da mesma maneira. Você entende? Então, assim, Pedro, o Senhor está me dando graça aqui para lembrar de outra passagem de Pedro. Jesus, quando reuniu os discípulos, irmão. Eu lembro de ter acontecido uma vez comigo, no início da minha conversão, um morador de rua veio falar comigo, irmão. Deus tomou ele em linguagem, um morador de rua, para falar comigo em mistério. Uma passagem do livro de João, não me recordo qual é o versículo, capítulo. Jesus, quando ele reúne os discípulos, ele diz para Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se você não presta atenção no que eu estou te falando aqui. É um divisor de águas para que você seja abençoado ou abençoada na tua vida. Você vai entender por que você não está sendo abençoado. Ou você não está sendo abençoado, por que você não está prosperando. Jesus advertiu Pedro: se eu não te deixar lavar os pés, você não vai ter parte comigo. O que isso significa? E se você não deixar Jesus corrigir você, se você não deixar Jesus ter controle da tua vida, não deixar Jesus decidir o que é melhor para você na tua vida, você vai pagar preço alto, você não vai ter parte com Deus. E quando você não tem parte com Deus, você vai ter parte com o inimigo, irmão. Você vai ser controlado pelo diabo. É ele quem vai reger tua vida. Ele é quem vai dizer sim ou não para você. Então fica aí a sua escolha. O que você quer escolher, deixar o diabo te controlar, te manipular aí, fazer o que quiser com você, ou você vai deixar Deus cuidar de você. Aí fica a tua escolha.
Eu falei da amizade, né? Você não pode ficar andando com quem é do mundo. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu falei da outra perspectiva na tua empresa. Falei outra perspectiva na igreja. E agora a última perspectiva, não menosprezando, que é do área conjugal, o relacionamento. Você que está aí do outro lado me assistindo, você está se perguntando por que que se isso está acontecendo no teu relacionamento, no teu casamento. Por que que essa mulher não te respeita, ela não te honra? Por que que esse homem não te respeita? Por que que ele não te ama? A escritura é bem clara. Segunda Coríntios 6, no verso 14, onde eu estava lendo, no verso 15, o que concórdia há entre o Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem acordo, não tem comunhão com quem é luz e trevas. Deus é bem claro que aqui nesse texto, através do apóstolo Paulo, para a gente não ter comunhão com quem está no erro. Então, antes de você se relacionar com alguém, a Escritura recomenda que você tenha comunhão com quem é de Deus. Quem é de Deus anda com quem é de Deus. Quem é filho de Deus não anda com quem é filho do diabo. Você está entendendo? Por isso que muitos relacionamentos naufragam hoje. Por isso que não vai muito adiante. Às vezes não dura nem semanas, não dura um ano. Hoje não dura nada. Essa instituição chamada casamento, ela está falida. Não tem mais Jesus no relacionamento, não tem mais. A Escritura diz: o homem mais inteligente que andou nessa terra foi Salomão. E ele disse que o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Então o termômetro do teu relacionamento tem que ser Cristo. Se não tiver Jesus no teu relacionamento, não vai para frente. Não vai para frente, não vai resolver. Você vai falar com a pessoa, se ela não tiver Deus, não vai resolver. Deus recomenda. Tem outro exemplo, Sansão. Sansão quis se relacionar com a mulher que era do mundo, pagou um preço alto. Os pais deles advertiu: você não prefere uma mulher de Israel? Ele: não, mas essa aqui me agrada aos olhos, ela é bonita. Como algumas irmãs dizem aí, ele é bonitinho, né? O hétero top, né? O body. Não é, irmã? As varoas aí que tá assistindo, não é isso que elas pensam? Não é isso que vocês pensam? Ou você que é o varão que tá aí, a 10/10, né? Que é um. Às vezes você não tá entendendo aí, você que é mais velho e do outro lado você não tá entendendo, é uns termos que é um jargão, né? Que a, a, a juventude hoje tem usado. É uma linguagem mundana que tem sido usada nas redes sociais. Que eu acompanho o que tem acontecido nas redes sociais, então eu sei me comunicar com quem é do mundo e com quem é de Deus, entendeu? Deus me deu graça para evangelizar qualquer pessoa, independente da opção sexual, da religião. Deus me deu graça para poder falar com eles, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes a gente ama uma pessoa e às vezes você vai só pela aparência, você não procura estudar quem que é a pessoa. E Deus já te dá sinais antes, ó, cuidado com essa pessoa. Eu tô te advertindo, não anda com essa pessoa, não inicia um relacionamento com essa pessoa, aí você desobedece e segue a tua própria vontade. Aí acontece a mesma coisa que Sansão, deu do que deu, né? Em outras palavras, se lascou. Tanto que ele Icabol, acho que se não me engano que diz a escritura, que significa foi-se a glória de Israel. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu a honra. Então, às vezes, você, mulher, está sem honra, você não está entendendo por que você está com um filho de cada pai. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Você que está pretendendo casar, você está vendo o que está acontecendo, né? Às vezes, mulheres aí com
terceiro, quarto, 15 casamento, homens também casando 5 vezes, um filho de cada pai, igualzinho o que aconteceu com a mulher samaritana. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós estamos no fim dos tempos, e se a gente não procurar beber da água de Cristo, a gente vai ter sede. Às vezes você vai procurar perfeição na pessoa, porque ninguém é perfeito, irmão. Todo mundo é pecador. Como eu disse, se você não tiver Jesus no teu relacionamento, não vai adiante, não vai resolver. Você vai procurar sempre outro. Falar, esse aqui não serve, eu vou... Testei o azul, não deu certo, o amarelo não deu certo, o preto, o branco. Aí você vai tentando vários e vários relacionamentos, não vai dando certo. Aí você se frustra. Não é do jeito que você quis. Aí o que acontece com até muitos que acontece? Aí você começa a experimentar outras opções, né? Você começa a optar por outras opções, você tá entendendo? Aí você se desvia e fala, não gosto mais de mulher, não gosto mais de homem. É isso que acontece, porque você preferiu seguir teu próprio caminho. Você se frustrou, você não cedeu ao teu orgulho, você não quis deixar Deus trabalhar na tua vida, você quis seguir tua própria vontade. Por isso que você tá assim. Então, às vezes, tem muito aconselho também, tá na moda agora, feminicídio, homens que não aceitam o final do relacionamento e matam a mulher. Tá na moda isso agora, em vez de você procurar ir pro jejum ou oração, você prefere matar a tua esposa. E até tem mulher que faz isso também. Então é dos dois lados. É o fim dos tempos, mas... É o fim dos tempos. O amor de muitos se esfriará, irmão. É o que o texto diz. Lá em Mateus 24. Então, a última coisa, a última forma de enxergar que eu estava falando, né? Foi do relacionamento, né? Então saiba de uma coisa. Deus está te advertindo. A recomendação é, não anda com quem é do mundo. Se preferir escolher alguém que é do mundo, já sabe que você vai pagar preço. Não estou dizendo que quem é do mundo não se converte, tá? Eu já conheço casos que a pessoa converteu. Mas saiba de que você vai pagar um preço alto, porque a pessoa, por ela não conhecer a verdade, por ela não dar lugar ao Espírito Santo, por ela ser muito orgulhosa, por ele ser muito orgulhoso, ele vai seguir o próprio caminho e ele vai dar lugar ao diabo para que então ele desobedeça a Deus, para que ela desobedeça a Deus. Aí você vai ter que ir para o jejum e oração. Não adianta você tentar na força, na violência, não adianta você tentar com técnicas de persuasão, objeção, seja lá escassez, seja o que for, persuadir a pessoa, não vai resolver. Você vai ter que honrar Deus. Se você escolher a pessoa do mundo, você vai ter que honrar Deus, então, para que Deus converta essa pessoa. Pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Saiba disso. E se não der certo lá na frente, não venha culpar Deus, porque eu já vi casos da pessoa morrer, ir para o inferno e não se converter. Nós temos o caso aí de Faraó. Deus mandou um monte de praga na vida de Faraó, em tudo que ele tinha, para que deixasse o povo servir. Endureceu o coração de Faraó, não se arrependeu, ele perdeu um filho, não se arrependeu, continuou orgulhoso e morreu. E casos também como Acabe não se arrependeu, Elias advertiu, Acabe e Jezabel morreram. Golias afrontou o exército do Deus vivo por orgulho, por achar que ele era maior do que Deus, morreu. Satanás também, quando afrontou o Senhor nos céus, achou que ia subir mais alto que o Senhor, ia colocar um trono mais alto. E por conta do orgulho, ele perdeu tudo o que ele tinha. Era o anjo mais poderoso que havia, né? Andava sobre as pedras esfogueadas, né? Por conta do orgulho, Deus
tirou ele de lá e ele arrastou um monte de gente com ele para o inferno por causa disso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o exemplo de o apóstolo Paulo, porque antes ele era Saulo, antes ele era perseguidor da igreja, e antes de se converter a Cristo, ele perseguia, tinha poder de mandar matar e prender. E ele viu uma luz, o Senhor Jesus cegou ele no meio do caminho, estava a caminho para mandar matar e prender uma pessoa que estava pregando uma doutrina que era fora do entendimento da época, que é o que acontece muito hoje. Por isso que muitos cristãos são mortos e perseguidos, às vezes pelo próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus da igreja faz isso, irmão. E ele não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele viu uma luz no meio do caminho e ele caiu do cavalo, irmão. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Jesus apareceu para ele. Ele só enxergava, só ouvia uma voz, não enxergava nada. E o Senhor falava para ele: por que você está me perseguindo, cara? Você está me perseguindo, cara. Você está me perseguindo. E eu te perseguindo? Não estou te perseguindo. Não, você está perseguindo meu povo, você está me perseguindo também. Você perseguir meus filhos, minhas filhas, você mexeu com a menina dos olhos de Deus, você vai mexer comigo. É o que Deus falou para ele. Então ele ficou cego durante 3 dias e 3 noites, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele teve que ser arrastado pela mão, irmão. Aí mexeu com o povo de Deus, irmão. Aí você cai na prova mesmo. A prova dele é que ele ficou cego 3 dias. Então que fique de alerta para você. Eu sei que for que mexer com as coisas de Deus, você toma cuidado. Porque às vezes você está pagando um preço aí, Deus já está te advertindo, separar, e você continua. E toma cuidado para não acontecer com você o que aconteceu com o Faraó e outros que eram soberbos, ou até mesmo Lúcifer, Satanás, a besta, e achavam que era maior do que Deus. Seja como o apóstolo Paulo, que se arrependeu depois que Deus enviou o servo Ananias para que viesse a orar por ele, irmão. É aquele caso que eu disse, né? Vocês não podem fazer o que eu fiz, irmão. Eu sou pecador também, irmão. E eu deixei de orar por uma pessoa aí, a pessoa desceu à sepultura, irmão. Por conta do que ela estava fazendo de coisa errada, aí eu desanimei, falei, não vou orar mais não. Aí aconteceu isso. Mas eu já tinha orado, né? Então, assim, se a gente realmente ama a pessoa, a gente tem que continuar intercedendo, porque pode ser um parente nosso. E tem que persistir. Quem ama tem que amar até o final. Então, assim, seja como Ananias, ou seja obediente, ora por essa pessoa, permanece orando, seja como Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, se arrependeu e começou a pregar a doutrina do evangelho também. É assim que nós devemos ser. Dessa forma. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo falou para mim encerrar esse vídeo. Sejamos fiéis. Vou fazer uma oração aqui, irmão. Eu vou orar para vocês aqui, para que vocês não se percam, não se associem a um jogo desigual, como diz a Escritura. E se você se associar, saiba que você está colocando a tua integridade, a tua reputação, a tua honra em risco, se você andar com essa pessoa. Claro que nós não podemos deixar de lado o que diz o apóstolo também, que o amor, ele é maior do que todos os dons, né? Às vezes você ama demais a pessoa, você quer tirá-la do mundo, mas não vai ser do teu jeito, vai ser da vontade de Deus. E seguimos a vontade de Deus, né? Não a nossa. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, o teu Espírito Santo caia sobre todos que estão assistindo esse vídeo, para que se cumpra a tua vontade, que cada um segundo o teu coração, decida segundo o teu coração, não segundo a própria vontade,
que o teu Espírito Santo cative essas mentes, a obediência à mente de Cristo, que todos sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor não deixe eles caírem em tentação, no nome de Jesus, o Senhor corta o laço de cada um que está, o laço do adversário de cada um que está assistindo esse vídeo, seja homem ou mulher, no nome santo do Senhor, que o Senhor dê graça, o Senhor dê virtude, unção, o Senhor dê autoridade para pisar em serpentes, esmagar escorpiões, para repreender legiões, potestades, principados e quebrar castas, no nome santo de Jesus, no teu poder, na exortação à santidade, na obediência, não no sacrifício, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, no nome santo de Jesus, a todos vocês. Amém. Vou finalizar esse vídeo aqui.